falando, né, no nosso culto de oração a respeito do tema, a oração e nossa confiança no Senhor, né? E em continuidade, nós vamos ler esse trecho da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amado Deus e eterno Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra, Deus. Queremos te suplicar, Deus, para que a Tua palavra, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos direciona, Deus, possa falar aos nossos corações, ó Deus. Ilumina, Senhor, a nossa mente e o nosso coração. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, esse texto, ele foi escrito por Davi, né? Como diz o título, Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e este expulso, ele se foi. E por este expulso, ele se foi. Esse texto, esse episódio se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 21, né? Versículos 10 ao 15. Né? O nome do rei é Aquis, e Abimeleque aqui provavelmente um título para os reis filisteus. Né? A experiência de Davi na cidade de Gate, conforme relata 1 Samuel 21, deve ter sido realmente profundamente perturbadora, né? Assim, bastante aflitiva. Né? Ele por pouco não morreu nessa cidade. Ele escapou fingindo, né? Fingindo estar louco. Né? E depois disso, depois que Davi consegue escapar, ele escreve esse salmo. Esse salmo, na realidade, é um poema, né? E ele tem uma estrutura interessante. Né? Ele tem 22 versículos, né? Mas a estrutura dele, né? Primeira parte fala da determinação de louvar e chamar a congregação, né? Para unir-se a ele em louvor. Né? Aí você consegue enxergar esse trecho entre os versículos 1 e 3. Depois ele faz uma declaração referente ao livramento do perigo que o salmista obteve, versículos 4 e 7, é onde nós vamos nos ater um pouco mais. O terceiro trecho fala, né, da orientação quanto ao temor do Senhor, e aí você vai ter essa divisão dentro dos versículos 8 a 14. E a quarta parte fala da declaração de louvar a Deus, né? Dos versículos 15 a 22. Mas é interessante, né? Esses primeiros 3 versículos, ele fala da questão de uma pessoa que experimentou uma resposta de Deus, um socorro de Deus, e a partir dessa condição, ele convida a bendizer, ele convida a se gloriar no Senhor, ele convida a engrandecer o Senhor, ele convida a exaltar o Senhor. Ou seja, todo esse conjunto, né, é uma chamada a adorar, a servir, a proclamar as grandezas de Deus que o livrou dessa situação. Se Davi estava fugindo, né, da perseguição de Saul, ele, sem consultar a Deus, chegou à conclusão de que se ele fugisse para os filisteus, né, Saul não iria procurar ele lá, então lá ele estaria seguro. Só que essa teoria, esse pensamento de Davi se provou, né, estar extremamente equivocado. E é o que acontece conosco. Quando nós
partimos as nossas partimos a partir dos nossos pensamentos, do nosso entendimento, da nossa condição, ou do que podemos, ou do que temos, né? Certamente tenderá a dar errado. Certamente tenderá a gerar dor, a gerar sofrimento, a gerar angústia, a gerar, como no texto diz, aflição. E não foi diferente com Davi. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, é o que a Bíblia nos relata, neste momento, neste trecho da sua história, ele equivocadamente deixa de consultar a Deus, deixa de andar segundo a vontade de Deus e resolve o que fazer sozinho. E aí a gente vê lá em 1 Samuel, capítulo 21, o desfecho de tudo isso. Ele quase foi morto, né? Graciosamente, não de outra forma, graciosamente, né? Ele conseguiu sair de lá, porque quando os servos do rei Aquis anunciaram que este era Davi, o rei dos israelitas, aquele que as donzelas, quando cantavam, diziam que Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares, quando ele ouviu isso, ele atentou para o grande risco que ele corria. E aí ele também se valeu de uma outra estratégia. Ele se fingiu maluco, ele se fingiu estar doido. E aí ele começou a babar, começou a arranhar os umbrais das portas, e aí o rei, né, entendeu que ele era mais um doido, e aí, né, não tomou nenhuma atitude. E aí ele conseguiu fugir e retornar, né, em segurança. E aí ele entendeu que isso foi um livramento de Deus. Quando você lê 1 Samuel, ele não faz um relato de que Davi orou, buscou ao Senhor quando ele estava correndo risco de vida. Mas voltando para o Salmo, nós entendemos que Davi, em um dado momento, quando ele percebeu o perigo que ele corria, ele buscou em Deus. E é isso que ele fala aqui nos versículos 4 ao 6. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. É interessante que ele põe aqui no versículo 2, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Ou seja, essa condição que momentaneamente Davi deixou de se valer, ele diz aqui que é por causa disso, por causa da humildade, por causa da condição que ele enxerga, né, que ele é chamado para se gloriar no Senhor, para se valer do que o Senhor pode, daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor faz, e não da sua condição. Não é diferente. Jeremias vai nos falar isso lá no capítulo 9, versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. E aí Davi está confirmando que ele passou a se gloriar não na sua condição, não nas suas possibilidades, mas em Deus. Não é diferente também quando nós vamos lá para Miqueias, e Miqueias nos orienta também a esse respeito, né? Falando de que Miqueias 6, versículo 8, ele te declarou, homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Essa foi a condição apresentada por Davi. Ele entendeu que o Senhor era a fonte da vida, era a fonte da segurança, era a fonte do sustento, era o escudo, né, e o socorro presente. Era também
aquele que pedia que se andasse humildemente. Ou seja, aquele que entende que tem o coração tão miserável, né? E aí a gente tem que falar de humildade, humildade não na condição de ter, mas na condição de ser. E não diante de outro homem, mas diante de Deus. Aquele que, reconhecendo a sua condição de miséria, como Paulo fala, né? Que ele era o mais miserável de todos, né? Assim como também Isaías, diante de Deus, né, ele reconhece essa condição de miséria e diz, né, ai de mim que vou perecendo, quando ele está diante de Deus, quando ele se enxerga diante de Deus. Ele não tem condições, ele não tem meios, ele não tem o que apresentar diante do Senhor. Então ele reconhece essa condição. E é isso que o Davi Davi fala aqui no versículo 2. Os humildes, né, o ouvirão e se alegrarão. Aqueles que, reconhecendo a sua condição, se voltam para Deus e ouvem. E aí não é muito diferente quando essas coisas acontecem na nossa vida, quando nós nos gloriamos no Senhor, naquilo que Ele é e naquilo que Ele pode, naquilo que Ele faz. Quando humildemente nos colocamos, nos posicionamos diante dele. E é isso que ele fala. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Somente em Deus. Bem nenhum nós temos maior que esse, que é o nosso Deus, o nosso tesouro. E aí Davi, quando enxerga isso, quando entende isso, ele clama ao Senhor e o Senhor o livra. E aqui no versículos 4, 5 e 6, ele coloca a condição daquele que humildemente se gloria no Senhor e tem as suas orações respondidas. Ele diz, busquei o Senhor, ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Enquanto Davi não buscou, enquanto Davi não contemplou, enquanto Davi não clamou a Deus, ele passou por aperto, ele passou, pelo risco de morte diante do rei Aquis. Mas quando ele humildemente busca o Senhor, quando ele humildemente contempla, olha, busca a Deus, a situação muda. Quando ele, aflito, como diz o versículo 6, clama, o Senhor ouve, o Senhor o livra de todas as tribulações. Se nós pararmos, ele nos instrui, de forma consistente a que assim possamos nos portar, a que assim possamos nos conduzir diante de Deus. Temos aqui uma sequência, nesses versículos 4 a 7. Primeiro, esses versículos apresentam que Davi está com problema, Davi está com medo, está com o coração abatido, com o rosto abatido, desesperado, angustiado. Você vai encontrar aqui nesse trecho. Livrou-me de todos os meus temores, o medo presente. O rosto estava abatido, o rosto transtornado pelo perigo que ele estava correndo. Quando nós saímos debaixo do cuidado de Deus, o nosso coração, o nosso rosto transparece para as pessoas que nos cercam tudo isso. E aí nós vemos o desespero, no versículo 6, a angústia. Um segundo, uma segunda questão aqui, além do problema, nós vemos também que ele reconheceu que tem um problema, mas ele também tomou uma atitude, Ou seja, ele orou, ele buscou a Deus. E aí a gente vê aqui o versículo 4, busquei.
O versículo 5 diz que ele contemplou, que ele olhou, que ele se voltou para Deus. O versículo 6 vai falar que ele clamou, que ele realmente expôs diante de Deus, ele direcionou todo o seu problema para quem podia lhe atender, para quem podia lhe socorrer. Então, quando Davi percebeu que tem um problema, que tinha um problema gravíssimo, ele tomou uma atitude, e a sua atitude foi de orar a Deus. E quando alguém cujo coração humildemente se gloria no Senhor, a resposta, ela vem, né? A resposta aqui nos versículos 4 e 6. Livrou-me de todos os males. O Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Assim como o Salmo, né, aqui no versículo 18, né, ele fala, nós não lemos, mas ele fala, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Ou também, né, se nós fizéssemos menção do Salmo 51, versículo 17, ele vai dizer que sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e o coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Ou seja, um coração assim, como Davi se apresenta aqui nesse salmo, né, tem uma resposta, tem um livramento. Um terceiro aspecto ainda é que aquele que detecta o problema, aquele que ora, aquele que obtém do Senhor a resposta, o livramento para o seu problema, para a sua dor, para a sua dificuldade, ele também tem o seu semblante, tem o seu coração transformado e passa a ficar radiante. É o que ele diz aqui no versículo 5. Contemplai-o e sereis iluminado, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Nós não ficaremos envergonhados, nós não ficaremos entristecidos. Nós estaremos assim como Moisés. Moisés, quando desce do Monte Sinai, o seu rosto estava, né, brilhando, né? Diz lá em Êxodo 34, 29, o seguinte. Êxodo 34, 29. Todo o coração daquele que tem a sua oração respondida, diz assim, versículo 29 de Êxodo 34. Quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Aquele que tem um encontro com Deus, aquele que tem uma oração respondida, aquele que entende que Deus está cuidando dele, tem o seu rosto transformado, tem o seu rosto transparecendo a graça e a misericórdia de Deus. Até porque a condição que Davi se coloca de se gloriar e de ter um coração humilde reflete a glória de Deus. E aí quando as pessoas olham para esse que tem a resposta da oração, entendem que a alegria, que a certeza, que a convicção, que a graça e a misericórdia de Deus, que ele tanto, né, em sua palavra, né, ressalta que misericórdia, né, ele faz, né, diariamente, ele faz continuamente pelos seus, até porque Jeremias nos fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. E não tem como alguém que entenda que a graça e a misericórdia de Deus que nos alcança em determinados momentos, em determinadas situações, assim como Davi estava, né, não tem como ele ser
transformado, como ele transparecer para as pessoas. E ainda, um quinto aspecto, além do problema detectado, da oração que ela é feita, da resposta dessa oração e da transformação que acontece com o coração e com o semblante daquele que é respondido, nós ainda temos a certeza plena, assim como ele nos diz, né, no versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa é a experiência de todo aquele cuja oração é respondida e de que a confiança está posta no Senhor. Nós entendemos que o Senhor está continuamente com seus olhos sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que são retos e justos diante dele. Se nós fôssemos discorrer sobre todo o Salmo 34, nós iríamos ler isso no versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e os livra e os salva, os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Essa foi a experiência de Davi. Esta foi a condição experimentada por Davi quando ele deixou de confiar no seu coração, no seu braço, no seu entendimento e se voltou para Deus. Quando ele olhou para Deus, ele foi iluminado conforme ele nos revela. E assim somos nós, né? Nós que confiamos no Senhor. E nós expressamos a nossa confiança no Senhor através de continuamente estarmos orando. É vida com Deus, ouvindo o que Ele tem e falando com Deus, orando. Mas todo aquele que, conforme nós lemos, ouve o que Deus fala, ora a Deus, ele também adora a Deus. Não tem como separar, né, das nossas vidas essa condição de louvor, de adoração, mas também de ouvir a palavra de Deus e de falar com Deus, experimentando através da oração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos conduza de forma que continuamente nós estejamos falando com Deus, né? E Paulo nos orienta a orar sem cessar, a orar continuamente, né? E Jesus Cristo também nos orienta pedir, bater, né? Ou seja, insistir diante de Deus, levar os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas também, né, orar agradecendo pela graça e pela misericórdia de Deus que nos alcançou, que nos livrou. Assim como Davi, que estava prestes a morrer, nós também estávamos. E com graça e com misericórdia nós fomos alcançados. E nós hoje nos alegramos diante de Deus. Nós nos regozijamos. Nós temos a plena certeza e a convicção de que é Deus o tempo todo quem nos conduz. Se Davi, ainda que por um breve momento, equivocadamente, deixou-se conduzir pelo seu próprio coração, ele também nos prova que, em todo momento, nós devemos nos submeter a Deus, nós devemos buscar a Deus, olhar para Deus. E assim nós seremos, né, bem-aventurados. Nós seremos aqueles que poderão testificar, que poderão chamar, que poderão buscar as pessoas para que juntamente conosco louve, exalte, glorifique, bendiga o nome do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e nos conduza em todo o tempo. Amado Deus e eterno Pai, entendendo que a Tua palavra é santa, é justa, é reta, ela é poderosa, Deus. Nós queremos, na noite desse dia, rogar a Ti, ó Deus, para que tenha misericórdia do Teu povo, Pai. Para que em todo tempo Tu possa nos fortalecer, nos orientar, nos conduzir e nos levar, ó Deus, a uma vida de adoração, a uma vida de louvor, a uma vida, ó Deus, de busca contínua da Tua face,
de meditar continuamente na tua palavra, Deus, de nos alimentarmos daquilo que tu tem para as nossas vidas. Pai, nós queremos te suplicar para que, em nome de Jesus Cristo, tu nos dê a condição, ó Deus, de continuamente estarmos orando, buscando a tua face, ó Deus. É uma arma poderosa, a arma que todo cristão tem, ó Deus, que é orar, que é buscar a tua face, que é se humilhar diante de ti e ouvir, ó Deus, a tua resposta, Deus. Que a tua igreja, Deus, possa continuamente entender, ó Deus, a necessidade e importância de orar a ti, de orar sem cessar, de se alegrar, ó Deus, por ter a condição de levar diante de ti a nossa alegria, a nossa tristeza, mas tudo em oração, ó Deus. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo e te suplicamos essas bênçãos, não porque somos merecedores, mas é pela tua graça, pela tua misericórdia. Oramos em nome de Jesus. Amém.